Provérbios 22, 6 nos diz o seguinte: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Uma das frases mais tolas que os pais podem dizer a um filho pequeno como elogio é: ele não leva nada a sério. Da mesma forma, uma das posturas mais tolas diante das atitudes de um filho é rir de tudo o que ele faz. Sabe o que poderá acontecer no futuro? Esses pais virem a chorar de tudo o que esse filho vier a fazer. Qual deve ser então a postura correta dos pais? Procurar conhecer a palavra de Deus e também procurar conhecer o filho. Se os pais o acompanharem no dia a dia, o choro falado antes poderá ser evitado. Oremos para que os pais tenham a responsabilidade de conhecer a palavra de Deus e de ensiná-los aos seus filhos. Amém. Irmãos, eu já vivi situações como pastor de aconselhar pais ou de ficar pelo menos chocado com a correção que foi dada. Por exemplo, não foi uma, não foi duas famílias, foram mais situações parecidas. Mas os filhos amavam estar na igreja, né? Provavelmente ainda amam. Amava estar na igreja, mas fazia coisas, as tripulias, né? As baguncinhas, adolescentes falava, respondia coisas normais de adolescentes, né? Quem nunca? E sabe qual que era a consequência que os pais davam como castigo para esses filhos que faziam tais coisas? Eles colocavam de castigo em casa sem poder ir para a igreja. A pior forma de corrigir um filho é você castigá-lo por não ir à igreja. É como se você estivesse dizendo que a igreja, né, por outros meios, por outras formas, a igreja vai ser, já que é o lugar onde você gosta muito, então você vai ser castigado e não irá lá. É certo que por um lado parece interessante porque provoca o desejo de quando estiver tudo bem querer correr para lá. Mas, queridos, isso só pode trazer coisas ruins. Nós temos que usar a sabedoria para corrigir os filhos, e eu falo em todos os sentidos, porque hoje vivemos um tempo diferente do tempo de Provérbios. Irmãos, na época de Provérbios, toda a nação de Israel que recebia, que ouvia, que aprendia dos Provérbios, era uma nação que servia um único Deus. Quando entrava outros deuses dentro de Israel, o Senhor os castigava tanto que alguém clamava ao Senhor, ou o povo clamava ao Senhor, e ele levantava um libertador, porque o Senhor os castigava com outras nações trazendo guerra. Só que a nação inteira servia o Senhor. As crianças aprendiam em casa, os ensinamentos, as escolas eram em casa. Era o homeschooling de hoje, era naquela época padrão. Claro, deveria existir algumas pessoas que ensinavam, mas tudo isso debaixo de um conhecimento bíblico da vontade do Senhor constantemente. Mas prestem bastante atenção, alguém pode ler esse versículo e falar: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando crescer não se desviará dele. A gente passa, mas eu ensinei, pastor, eu ensinei e se desviou. Queridos, hoje nós não ensinamos do mesmo jeito que ensinava naquela época. Na verdade, eu não quero desanimar os irmãos, mas é quase que impossível fazer da mesma forma. Porque nós ensinamos as coisas corretas em casa, isso quando fazemos da forma correta. Ensinamos tudo bem, ensinamos a palavra do Senhor, ensinamos ir para a igreja, ensinamos louvores, cortamos um monte de coisa, mas eles ainda têm as redes sociais, eles ainda têm a internet, eles ainda têm o celular. Uma criança pequena é mais podada quanto a isso, mas chega na adolescência, a partir dos 10 anos eles já querem ter, e por mais que você segure até os 12, 13, eles já têm e começa a beliscar algumas coisas do mundo. Aí algum pai fala: pastor, eu já não dei para os meus filhos, até agora, 13, 14, 15 anos, não dei celular. Mas, queridos, eles passam cerca de 4, 5 horas na escola, alguns até mais, ouvindo de tudo, principalmente no modelo moderno de escola que nós temos, onde os alunos têm muito mais direito do que os professores, onde não há uma disciplina mais rígida, onde as pessoas fazem o que querem. Eu digo nas escolas públicas em geral, né? Onde os alunos colocam muitos, e a gente vê isso até em vídeos, eles colocam muitos professores como reféns deles mesmos. Porque um rapaz com 12, 13 anos é maior do que a maioria das suas professoras. Eu com 12 anos já era maior do que todas elas, né? Maior, mais forte. E elas têm medo, elas não sabem o que podem fazer. A minha esposa conta que ela é formada em letras, ela conta que num período
ela substituiu uma professora. Ela estava pensando na ideia de dar aulas e esses 20 dias, se eu não me engano, 20 dias de substituição que ela fez, ela ficou aterrorizada com o que os alunos faziam. Eles pulavam a janela e voltavam pela porta. Não adianta falar. Eu sei que não acontece isso em todas as escolas, mas é um retrato do que a sociedade vive. Então, assim, você ensina a criança no caminho que ela deve andar, mas ela tem outros meios para ouvir outras coisas. Ela tem outros adolescentes, outros jovens, outras crianças, pelos quais ela vai olhar como exemplo e vai ter um confronto, né, entre o ensinamento dos pais e o ensinamento do colégio. Quem dera se cada pai evangélico tivesse condição de colocar os seus filhos em colégios cristãos. A gente sempre conversa sobre isso aqui em casa. Quem dera todos os pais conseguissem fazer isso. Os ensinamentos bíblicos, a forma correta de se portar diante das pessoas, seria maravilhoso. Mas infelizmente não é assim. Infelizmente não funciona desta forma, né? Mas então o que eu deveria fazer? Nós precisamos focar no entendimento bíblico correto, e agora eu estou falando para os pais que levam isso muito a sério, que deveriam ser todos. Focar em ensinar até como eles devem reagir quando estiverem no colégio. Até como eles devem reagir quando os amigos os convidarem para tais coisas. Conscientização. É normal acontecer de muitos jovens se desviarem da igreja quando vão para o ensino médio. Essa semana vai ser falado sobre isso na lição. Quantos jovens se desviam da igreja quando vão para o ensino médio ou quando vão para a faculdade e chegam alguns a se tornarem ateus, porque escuta tanta coisa, mas não de forma aprofundada, de forma superficial, porque quem estuda a palavra de Deus de forma aprofundada e conhece o Jesus e quem ele foi da forma correta, ele se converte novamente. Mas elas conhecem superficialmente e na faculdade elas escutam, participam, conhecem, experimentam coisas novas e os prazeres carnais parecem sobreporem muito aos prazeres espirituais. Mas isso é a juventude, queridos. Isso é a juventude. Todos hão de ter os seus olhos abertos com o passar do tempo. Você vai vendo que o mundo tem um sistema muito interessante e controlado de ser mantido. Sabe que todas as coisas são tão perfeitas, a natureza, as pessoas, a forma com que o ser humano vive, o jeito com que nós reagimos ao ambiente. Você percebe que precisa-se de um arquiteto para tudo isso, um grande arquiteto, um poderoso Senhor que toma conta de todas as coisas. É Ele quem criou, é Ele quem formou, e você vai entendendo que somente uma evolução não faria isso. Você entende que não é por acaso que essas coisas acontecem. E você começa a pensar, será que esse arquiteto que formou tudo, criou a humanidade desse jeito e a abandonou? Aí você volta para a palavra e percebe que o Senhor sempre cuidou do povo que o buscou e se entregou a Ele. Por isso nós precisamos ensinar, por isso precisamos ter cuidado. A última frase do comentário do devocional diz o seguinte: oremos para que os pais tenham a responsabilidade de conhecer a palavra de Deus e de ensiná-la aos seus filhos. Irmãos, o nosso propósito de vida principal não é conhecimento. O nosso propósito de vida principal é glorificar a Deus com tudo aquilo que nós somos, temos e vivemos. Nosso maior propósito é a glória de Deus. Mas o conhecimento é o meio, é o caminho pelo qual eu vou conhecer a Deus e a sua vontade e vou glorificá-lo. Então, eu preciso conhecer. Imagina só, se o Senhor concedesse a nós toda a sabedoria, a tanto que nós não precisássemos buscá-la. Eu não precisasse estar falando para os irmãos, tentando ensinar qualquer coisa, porque a sabedoria já está ali, é um software que já foi colocado na sua mente. Nós só teríamos a obrigação de adorar. Agora, quando o Senhor nos dá o conhecimento do bem e do mal, abre os nossos olhos para a verdade, Ele nos dá também a oportunidade de glorificá-lo ou não, de dar a glória a Ele ou tomá-la para nós. O Senhor fez tudo perfeito. Colocou o jardim do Éden, cercou, colocou o homem ali dentro, a vida era maravilhosa, mas Ele colocou lá a árvore que não poderia ser comida do seu fruto. Por que Deus colocou essa árvore? Simples, queridos, na minha opinião, e pode ser que pessoas com conhecimento muito maior que o meu discordem de mim, e eu entendo. Na minha opinião, o Senhor queria ser escolhido. Ele colocou ali e deu um mandamento para que o homem olhasse para aquilo e olhasse para Deus, que visitava ele todos os dias na viração do dia, no pôr do sol, no crepúsculo, para ter um relacionamento com o homem. E Ele colocou aquilo ali para que o homem olhasse e falasse: eu quero Deus, eu quero o Senhor, eu quero mais de Deus na minha vida. Queridos, o homem escolheu
conhecimento, ele foi enganado pela serpente. A serpente mentiu. Tem pessoas que dizem que ela falou a verdade, não, ela mentiu. Ela falou assim, não, o que ele está dizendo é que vocês serão igual a ele. E jamais, irmãos, esse foi o pecado do diabo. O diabo se assentou nas mais altas nuvens, no trono de Deus, se assentando como Deus, tentando ser igual a Deus. O orgulho subiu ao seu coração e ele provocou o orgulho no coração de Adão. Ele disse, se vocês comerem, vocês serão igual a Deus. O homem jamais ficou tão longe de Deus quanto a partir do momento que ele comeu. Porque os seus olhos se abriram imediatamente. A partir do momento que ele comeu, ele perdeu aquela simplicidade e a pureza que havia. E daí ele começou a ser diferente, porque antes pode ser que o homem jamais morreria. Ele teria uma vida eterna, o conhecimento viria de Deus. Pastor, o homem saberia tudo imediatamente, como se fosse um software. Eu creio que o Senhor ensinaria o homem todas as coisas, mas como um pai que ama um filho, filho, vem cá, eu vou te ensinar isso aqui sem precisar você sofrer. Agora, depois de ter comido o fruto, ele precisaria sofrer. Isso é uma conjectura, isso é uma ilação minha, mas eu creio que isso há uma grande probabilidade para isso ser verdade. O Senhor queria ensinar o homem. Hoje nós queremos ensinar os nossos filhos, mas o mundo está cheio de pessoas, cheio de desejos, cheio de paixões. E outra coisa, o príncipe deste século cegou a mente e o entendimento dos homens para que eles não entendam a palavra, compreendam ela e se convertam e se arrependam. Ele cega as pessoas para que elas não vejam Deus. Então os nossos filhos serão, prestem atenção, os nossos filhos serão alvo do diabo, já são alvo do diabo. E não falo isso para que os irmãos tenham apenas medo, mas que tenham temor e ensinem os filhos tudo que é correto, desde agora e para sempre, até enquanto você puder. Né? Não importa qual seja a idade dos filhos, 30, 40, 60, se os pais estão vivos, eles estão sempre ensinando e corrigindo. Amém, meus queridos? Que aquilo que eu não consegui transmitir, o Espírito Santo possa complementar na sua vida e que nós juntos possamos ter sabedoria para fazermos as coisas corretas em nome de Jesus. Amém?